Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo de leitura de um autoensino, um aprendizado, assim. Estou gravando aqui, no menos já umas 11 horas da noite. Então, começando o inicial bem base mesmo, peguei aqui para gravar um auto aprendizado de filosofia do livro base de filosofia Os Pensadores. Esse aqui agora é Platão, mas só que é um auto ensino, um auto aprendizado para mim que eu queria compartilhar hoje com quem estiver assistindo. Então, começando que Os Pensadores Platão, todo resgatando que Platão, todo o contexto vem Sócrates antes de Platão, e um pouco bem nesse processo inicial na Grécia Antiga, pegando o contexto histórico, e também foi o discípulo, ele mais também com muita característica própria no desenvolvimento também, fundador da Academia de Platão. Então, começamos aqui. Platão, Apologia a Sócrates, que está escrito aqui. Começando, vida e obra. Outrora, na minha juventude, experimentei o que tantos jovens experimentaram. Tinha um projeto de, no dia em que pudesse dispor de mim próprio, imediatamente intervir na política, que assim escreve em cerca de 354 antes de Cristo, o septuagenário Platão, numa das suas cartas sétima, endereçada a parentes amigos de Dion de Siracusa, o local específico, interesse do Platão pelos assuntos políticos decorriam parte de uma circunstância na vida, mas era também uma atitude compreensível no mundo grego de seu tempo, também refletido os tempos atuais, né? Mas é uma comparação, mas uma reflexão também. Toda a vida com a cultura da Grécia Antiga desenvolveu diretamente vinculada ao acontecimento das cidades-estado do Polis, né? Estado Polis, Grécia, região até o século IV, meados do século IV, com várias cidades hegemônicas, mas divididas e não unidas como um país atualmente. Isso vem muitos milênios posteriores. Então, continuando, aqui essa vinculação resultava em um fundamento de organização política constituída por uma constelação de cidades-estados fortemente ciosas de suas peculiaridades, de suas tradições, de seus deuses, de seus heróis. Tudo uma raiz bem própria, bem específico de cada um, como não só Atenas e Esparta, mas como Corintos e outras Corintos, que eu me lembro, e outras que já foram ditas, conhecidas. Então, continuando a própria dimensão dessa, eles está indo impunhar uma saída grande solidariedade entre seus habitantes, uma coletividade facilitando a ação consecutiva dos padrões de conduta, ao mesmo tempo propiciava polis o desenvolvimento da fisionomia particular inconfundível. Tudo como um padrão, tudo um mundo novo, tudo um contexto próprio e único, diferente com qualquer outro local, como também na própria Itália, similar, mas diferente. Continuando, os fenômenos geográficos, política associava a tal modo que a língua grega polis era ao mesmo tempo da expressão geográfica da expressão política. A própria língua da expressão política tem muito a ver, não sei em profundidade, designando tanto o lugar da cidade quanto a população submetida ao mesma soberania. A própria cidade-estado, a população, soberania, tudo no contexto. Compreende-se assim porque um grego antigo pensava a si mesmo, antes de tudo, como um cidadão ou como um animal político.
como um cidadão que não foi com contexto, continuando aqui, também aprendendo junto com todos aqui, essa ligação estrita entre o homem grego e a polis, contexto que se formou, que se floresceu. Esse período transporta na vida o pensamento dos filósofos, são dos filósofos já, dos pensadores e dos contribuidores de obras. Já Tales de Mileto, no século VI a.C., segundo o historiador, e Heródoto teria desempenhado importante papel na justiça do seu tempo, tentando induzir os gregos da Jônia, Lucas, a se unirem numa federação, não que puderem oferecer a resistência ameaça persa que então consideravam-se desse modo os gregos da confederação da região da Jônia não unificada ainda, mas se unir contra uma ameaça no contexto também amplo, no todo amplo, ameaça persa. Desse modo, com teles que a tradição considera o ponto inicial da investigação científica filosófica ocidental, teve a conversão da linhagem das filosofias políticas, dos filósofos legisladores, das políticas e legisladores, que contexto também já trabalhavam com muitas áreas de atuação também no próprio contexto, como não em contexto específico, aprendendo trabalho, formado para trabalhos práticos disso, cuja obra desenvolveram-se em íntima conexão com os destinos das polis. Isso também no próprio vocabulário dos primeiros filósofos manifesta-se em conexão de muitas das palavras que empregaram sugerem experiências de cunho originalmente social, generalizado para explicar a organização do cosmo. Por outro lado, a estrutura política fornece ao pensador esquemas interpretativos. Outro contexto também que a gente tem que a gente aprende aqui, que é bem amplo, que está aqui para ver um contexto bem amplo de compreender todo o processo. A polis monárquica corresponde a uma interpretação do processo cosmogônico entendido como desdobramento, uma transformação de um único princípio, tal como aparece nas primeiras cosmogonias filosóficas. Com o tempo, esses esquemas interpretativos vão, porém, se alterando em parte pela sua dinâmica inerente ao pensamento filosófico, em parte como a reflexão das novas formas da vida política introduzidas em tudo específico no período e na coletividade. A instalação do regime da democracia de Atenas e toda a cidade suscitava novos temas para investigação que sugerem novos quadros explicativos, né? Todo o processo conjuntura de Atenas, né? Mais bem específico, a própria democracia, compreender mais além, não é só democracia realmente pronto, não. Processo profundo, realmente expandido, sempre questionar aí atrás, instigado aí atrás também. Continuando aqui. O filósofo Empedocles de Agrigento, líder democrático em sua cidade, concebe a organização do universo como resultado do jogo de múltiplas raízes divididas pela insomnia, igualdade perante a lei, o monismo cooperalista dos primeiros pensadores. Então, sucede o pluralismo. O cosmo compreendia a imagem da pluralidade dos poderes da polis democrática, não só visão, mas algo, não só visão, mas realmente é um todo acontecendo, cósmico, universal, que realmente compreendeu os processos manifestados aqui instigado a buscar como funciona tudo. Continuando. Na Assembleia, quem pede a palavra entre 460 e 430 diz Atenas sobre o governo de Péricles atingiu o poder de sua vida política, cultural, tornando-se
no estado mais proeminente da Grécia, essa situação foi conquistada sobretudo as guerras médicas, quando Atenas liderou a defesa do mundo grego, derrotou os persas, penetrando nas cidades gregas da Ásia Menor, no contexto específico das guerras médicas, apoiando sobretudo a poderosa confederação marítima constituída. Atenas teve seu prestígio aumentado, se expandiu e fortaleceu seu imperialismo. Bem similar a coisas exteriores, mas bem características específicas internamente aprimorava a experiência democrática, desenvolvendo também teve uma evolução constituída e instaurada desde 508 a.C. pela revolta pacificada por Clístenes. Pela primeira vez na história, o governo passará a ser exercido pelo povo diretamente na Assembleia de Clãs, decide o destino das polis. Sim, todo o contexto parece bem bonita, mas tem aqui ver como realmente questionar também, continuando o governo da polis. Mas na verdade a democracia ateniense apresentava sérias limitações nascendo com a gente vê no contexto, mas também no contexto atual da época também. Sérias limitações como a democracia. Em primeiro lugar, nem todos podiam participar dos debates da Assembleia. Apenas o que possuíam direitos de cidadania. Cidadania é uma pequena parcela que excluía grande coletividade. Se excluía a resoluções políticas da maior habitantes das polis, as mulheres estrangeiras e escravos, que se constituía a minoria, as demos, que assumiam o poder em Atenas. Então, gente, essa leitura é de mais um livro de Platão. Deixo a todos aqui, senão ficar bem longo aqui tem que ter por hoje. Então, continuem uma reflexão, aprendizado também eu peguei mais para mim mesmo e para compartilhar também, chegando, trazendo. Posso trazer posteriormente, chegando também.